Olá, hoje vou lhe falar sobre um romance brasileiro um tanto esquecido e pouco lido. Existe uma curiosidade imperdível sobre ele. Nem o mestre do suspense Alfred Hitchcock sabia. Eu vou tratar do último romance de um escritor que ficou famoso por outras obras, mas não por essa, que foi redigida no ano de sua morte, em 1877, e somente 16 anos depois seria lançada. Essa história de paixão de uma jovem de 18 anos por um viúvo que tinha lá os seus 30, e isso era muito no século XIX, quando a expectativa de vida era bem baixa, foi originariamente publicada em folhetins. Porém, apesar de um enredo trazer uma vez mais o par amoroso e os conflitos sentimentais típicos de obras do período do romantismo, este livro tem uma curiosidade, e é aí que entra Alfred Hitchcock. Você já ouviu falar de Rebecca, a Mulher Inesquecível? Pois este é um dos filmes hitchcockianos de que mais gosto. Foi lançado em 1940, filmado em preto e branco e traz uma mistura de romance psicológico e suspense gótico. E a fotografia, o figurino e o cenário são imperdíveis para quem adora o clima sombrio e soturno que o gótico propicia. Rebecca, a Mulher Inesquecível é uma bela produção cujo roteiro foi baseado no romance Rebecca, escrito por Daphne du Maurier e publicado em 1938. Portanto, apenas 3 anos antes do filme de Hitchcock. Bom, até aqui tudo bem, porém, a trama do romance Rebecca é muitíssimo semelhante à história de A Sucessora, da brasileira Carolina Nabuco, publicada em 1934 e que inspirou uma novela homônima na Globo, que foi ao ar em 1978, escrita por Manuel Carlos. Segundo o relato da própria escritora Carolina Nabuco, Daphne du Maurier teria traduzido, a seu pedido, claro, o romance A Sucessora para a língua inglesa. Carolina queria enviá-lo a um editor inglês para tentar uma carreira internacional. Só que 4 anos depois, a própria Daphne du Maurier é quem publicaria o livro pelo mesmo editor ao qual Carolina havia enviado o original. Porém, Daphne trocou o título e colocou Rebecca, entendeu? Nos dois romances, a heroína é uma primeira esposa, já morta. A segunda mulher que aparecerá na vida do viúvo, ou seja, a sucessora, sofrerá muito, pois acredita que seu marido, sempre obcecado pela falecida, nunca conseguirá amá-la verdadeiramente. Só que essa história intrigante não termina aqui. E aí, já descobriu quem é o autor e a obra deste vídeo de minha série Escritores Brasileiros do Século XIX e a Literatura Fantástica? Já dei algumas dicas antes. Bom, vamos lá. Na década de 40, o crítico literário Brito Broca publicou um artigo no jornal A Gazeta tratando desse famoso plágio, mas trouxe uma informação nova. As palavras são dele. Há dias, porém, o Sr. Arnon de Mello, em artigo publicado na imprensa carioca, lembrou com muita propriedade que, se Rebecca foi um plágio de A Sucessora, os dois romances podem perfeitamente ser considerados plágios de Encarnação, de José de Alencar. E o interessante é que ninguém até agora se tivesse lembrado disso, o que parece provar que os nossos letrados não conhecem suficientemente o delicioso e brasileiríssimo Alencar. Esta citação também pode ser encontrada em Jornal de Crítica de Álvaro Lins, publicado pela José Olímpio em 1941. Então agora você já sabe que estou tratando de uma obra de José de Alencar, autor que ficou muito conhecido por conta de romances como o Iracema e o Guarani, e que sempre teve um pezinho no gótico e no sobrenatural. A estrutura e o enredo de Encarnação são muito parecidos com os de A Sucessora e Rebecca. Na verdade, essa história do plágio ou não plágio da obra alencariana ficou esquecida e permanece hoje como curiosidade. No livro de José de Alencar temos um personagem conflituoso, Hermano, que teme cometer um adultério imaginário por se relacionar com sua nova amada. Por isso, ele deixará a jovem que escolheu
para substituir a esposa morta na condição de uma mulher intocada, quase proibida. O que há de elemento do fantástico na trama desse breve romance de José de Alencar é a reencarnação. Talvez tenha sido o lado místico do escritor aparecendo em sua derradeira obra. Ele que daqui e dali sempre gostou de colocar um toque de estranhamento e sobrenatural em partes de alguns de seus livros, trata dessa vez do tema do duplo. O duplo é hoje um conceito importante e que está vinculado ao termo alemão Doppelgänger, de que tanto falava Freud, e significa, em nossa língua, algo como um duplo andante, um sósia que vaga. E se você quiser saber mais sobre o assunto, tem de ler o conto O Homem de Areia, de E.T.A. Hoffmann, e o ensaio O Estranho Familiar de Freud, de 1919, e que está no volume 17 de suas obras completas. Aliás, nesse texto, Freud faz justamente uma análise de O Homem de Areia, imperdível. Você vai se surpreender com essa história de duplo. Dizem que José de Alencar era interessado no espiritismo, uma doutrina que veio da França e causava muita polêmica no Império. Houve também um episódio ligado ao sogro de Alencar, o Dr. Cochrane, que era homeopata. A homeopatia era outra das novidades naqueles tempos e muitos olhavam para ela como se fosse uma espécie de esoterismo, algo mágico até. Acontece que uma garota de 10 anos morreu após ter sido medicada pelo Dr. Cochrane e cogitou-se que ela poderia ter sido envenenada pelo tratamento homeopático. O caso teve muita repercussão, mas no final o médico foi absolvido. Com isso, aqui no Brasil, os homeopatas ganharam no século XIX a fama de curadores místicos. Por um lado, vivíamos a época do positivismo, em que muitos acreditavam que tudo poderia ser comprovado pelos experimentos científicos. E por outro, para contrabalançar, havia uma crescente presença de adeptos do magnetismo, do mesmerismo, do espiritismo. E acredito que José de Alencar se interessava muito por esses temas. Em seu livro de 1873, Guerra dos Mascates, ele fala do século em que os espiritistas tiravam fotografias de almas do outro mundo. De volta ao livro Encarnação, Hermano, personagem viúvo, não conseguia se esquecer por nada de sua primeira esposa, Julieta, e via em Amália, a adolescente de 18 anos, a possibilidade de nela fazer reviver a mulher perdida. Confusa, Amália, querendo saber sobre a sanidade mental do marido, procura um médico e este lhe diz: a senhora nunca perdeu uma pessoa a quem amasse. Aqueles que já sofreram esse golpe, quando visitam o túmulo que encerra as cinzas do ente querido, acreditam que ali está alguma coisa deles, a sua sombra, a sua alma, quando ali não há senão pó. É o mesmo que acontece a Carlos, com uma diferença. Nos outros, são os vestígios materiais, é o despojo mortal que produz aquele efeito. Nele é o espírito unicamente. O que ele sente, o que vê, é a alma da mulher. Mas calma que o enredo não é bem o que você está pensando, só não vou dar mais detalhes, claro, pois o divertido é você mesmo ler o romance para descobrir as relações entre os três personagens, o viúvo, a mulher morta e a mulher viva. E se você quer saber mais sobre o tema do duplo na literatura ou no cinema, escreva um comentário aí que com certeza vou querer ler. E aproveite para se inscrever no meu canal. Tenho vários vídeos sobre literatura de que você pode gostar. E ativando o sininho, você vai ficar sabendo em primeira mão sempre que tiver novidade. No próximo vídeo trarei mais um escritor brasileiro do século XIX que passeou pelas veredas do fantástico. Tchau!